Vamos meditar então em Esther, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor de seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu e que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Pai bendito, Deus de infinita bondade, amor e misericórdia, a Ti somos gratos, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor. O Senhor continua a ser o mesmo hoje, o Senhor que opera milagres, o Senhor que é um Deus providente, o Senhor que tudo sustenta, que tudo cuida. Tu és o Senhor desta igreja, Senhor. Por isso que nós rogamos a Ti, queremos ouvir a Tua palavra e somente a Tua palavra. A história de Esther, de Mardoqueu, nesse conflito com Xerxes e Amã, fala de Ti, é revelação Tua. Portanto, ministre aos nossos corações aquilo que a Tua palavra diz, para que, ao compreender a Tua palavra, nossas ações possam ser transformadas também para o louvor da Tua glória, Senhor. Tira dos meus lábios tudo que for somente da minha mente, mas fale através de mim. É o meu clamor, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus.
aqui, alguns que já sabem escrever, outras que sabem desenhar. Então, aquelas que sabem escrever, escrevam o que entendeu da pregação, preste atenção na pregação, escreva, e em casa pode compartilhar com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. E aquelas que não sabem escrever, ainda desenhem. Mas você sabe escrever já? Não? Então desenhe, viu? Mas eu vou falar com o papai. A Ju louva lindamente. De manhã, mas não estava aqui quando eu perguntei por ela. Eu falei para ela assim: Ju, está tudo bem? Ela, tudo ótimo. Então, desenhe para falar com o papai, tá bom? Se você entender. E as outras crianças também, sabe? Escrever, escreve, não sabe ainda, já pode desenhar. Nós vimos pela manhã o plano de Amã. Amã, da descendência de Agag, um amalequita, e ele tem um plano contra Mardoqueu. Mardoqueu não se curvava diante de Amã, conforme a orientação ou a lei assinada pelo rei Xerxes ou Assuero, dependendo da sua versão. E Mardoqueu não se inclina. E diante dessa insubmissão, Amã traça um plano, joga as sortes, e cai no 12º mês, para que não só Mardoqueu, mas para que toda a linhagem judaica, para que todos os judeus fossem exterminados. Esse é o plano. E tinha a aquiescência, tinha a concordância do rei Xerxes. O decreto autorizado por este rei era de total destruição para os judeus, total desgraça para a vida do povo de Deus. E o capítulo 3 termina dizendo que enquanto aqueles homens maus, Xerxes e Amã, tomavam um drink, talvez no terraço palacial na cidade de Suzã, enquanto eles tomavam um drink, está lá no capítulo 3, no último versículo 15, por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas para levar esse decreto de morte. Foi publicado na cidade de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, tomavam um drink. Mas a cidade de Suzã estava em confusão. Imagine, aquele decreto que tinha saído do palácio dizia o seguinte: todo judeu nesta data pode ser assassinado. Não tem problema, as autoridades não vão se meter. Vocês podem roubar as suas casas, vocês podem matar, vocês podem inclusive violentar suas esposas. Por isso o capítulo 4 começa relatando a reação de Mardoqueu ao receber esse decreto. Ao perceber esse decreto, a reação de Mardoqueu, ela é mais do que óbvia. Imagine, aliás, talvez seria a minha e a sua reação, não? Você sendo judeu, recebendo um decreto tal qual esse aqui, de morte, com data marcada. E o pior, ele não tinha a quem reclamar. Ele não poderia buscar as autoridades para reclamar, porque o decreto tinha vindo da própria autoridade. Ele não tinha a quem chorar, ele não tinha a quem recorrer. Os seus agressores, os seus assassinos, todos eles seriam apoiados pelas próprias autoridades. Um vizinho, quem sabe, uma pessoa que ele conhecia, poderia atentar contra a sua vida. Mas a reação de Mardoqueu não foi algo isolado. O verso diz que ele rasga as vestes, veste-se de pano de saco, cobre-se de cinzas e sai pela cidade chorando amargamente em alta voz. Você já viu um homem chorando em alta voz? É muito feio, né? Não que seja vergonhoso, mas é porque parece que você sente mais. Não é feio porque é vergonhoso, não. Ele está falando que a gente chora muito até. Mas é porque o desespero de sair chorando em alta voz pela rua, amargamente chorando. Mas não foi nada isolado. Olha o que o verso 3 diz: em cada província onde chegou o decreto, com ordem do rei, 127 províncias pertenciam ao Império Persa. Onde chegou esse decreto, essa ordem, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Onde chegava aquele decreto de morte? Onde chegava? Havia desespero. Onde chegava a angústia, a amargura tomava conta do ambiente. Não é para menos.
precisa entrar, assim, mergulhar no texto para sentir a dor desse povo. Às vezes a gente lendo passa muito rápido. Acho que vale a pena, às vezes, mergulhar no texto, se colocar como uma pessoa no texto para entender o que se passa aqui. Aquele povo, quando lia aquela carta, tinha sonhos acabados. Talvez pessoas com 1 ano de casados, 2 anos, 5 anos, ao receber aquele decreto, assim, olha, nossos planos de comprar uma casa não vai dar mais. Nossos planos de ter um filho não vai dar mais. Quem tem filho, a gente não vai ver mais nosso filho crescer, porque chegou aqui um decreto dizendo que nós seremos mortos, seremos perseguidos por toda a cidade. Não mais planos, filhos que nunca cresceriam, esposas que possivelmente seriam violentadas. Ato de injustiça de um homem mau, apoiado por um rei irresponsável, Xerxes. Lembra que Xerxes não procurou nem saber que povo era. Xerxes não procurou nem saber que povo era. O medo tomou conta de todas as províncias que tinha no judeu. O medo tomou conta. E cá entre nós, tem momentos na vida que é assim, não? Tem momentos que o medo toma conta de nós, diante de um desafio, relacionamentos destruídos, saúde, planos que foram frustrados. Tem momentos que o medo, o pavor, a angústia toma conta de nós. É exatamente assim. Existem medos, existem tristezas que são paralisantes. Existem medos que fazem com que a gente pare, não consiga caminhar. Não é assim. Em muitas ocasiões, diante de algumas situações, nós nos sentimos tão pequeninos, tão fracos, e somos mesmos incapazes, que a gente paralisa. Imagine esse homem, como enfrentar o Império Persa, o maior império, o império mais poderoso da época. Como enfrentar um império? Eu sou apenas um homem. Esther, diante disso, fica preocupada com o seu pai adotivo, Mardoqueu, e as criadas de Esther, os oficiais do verso 4, contam que Mardoqueu, eu não sei como é que contaram, a Bíblia não diz, mas certamente que foi algo, olha, Mardoqueu está passando por aqui, vestido de pano de saco, está cheio de cinza na cabeça, chorando, gritando, para lá e para cá. E Esther fica preocupada. E ela manda roupa para ele. Ele, da forma que ele estava, ele não tinha mais acesso ao palácio, né? Não podia entrar com pano de saco naqueles trajes. Muito característico do judeu quando está numa situação difícil, desesperado, triste. E Esther manda roupas para ele. Então ele não aceita. E aí ela convoca um ajudante, um funcionário, Atá. Na minha versão é Atá. Um oficial do rei dedicado a cuidar dela. Cuidava do harém, mas cuidava especificamente dela. Sua missão de Atá era servir de ponte para se comunicar com Mardoqueu. Ela levava a mensagem para Mardoqueu, trazia a mensagem de Mardoqueu. E esse oficial faz uma espécie de leve trás. Quando ela manda a roupa e ele não recebe, peça assim, fala assim: então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu. E porque ela estava quer dizer, até esse momento ela não sabia o que tinha acontecido, ela só sabia que ele estava passando para lá e para cá, chorando, gritando, chorando amargamente. Nesse momento ela falou: vai descobrir o que de fato está acontecendo, porque nem as roupas que eu mandei ele quis aceitar. Mas do verso 4 ao verso 6 traz uma curiosidade. Olha que interessante. Ela é informada pelas outras criadas de que ele está ali passando desesperado, chorando. Fala para Atá ir lá para entender o que aconteceu. Atá foi falar com Mardoqueu na praça e Mardoqueu conta exatamente o que foi. Mas olha que curiosidade. Esther estava tão imersa na Pérsia, Esther estava tão voltada para o palácio, estava tão voltada para a sua nova vida, que ela era a única do povo judeu
que não sabia que estava jogada de morte. Ela era a única judia. O que está acontecendo que eu não sei? Ela estava tão imersa no que a Pérsia tinha para oferecer. Ela estava tão próxima do Império Persa, tão preocupada com os seus afazeres celestiais, com a sua posição de rainha, que ela não sabia o que estava acontecendo. Esther é a rainha dos pagãos, uma persa praticamente. Nasceu como judia, mas ela já não estava mais atenta para as necessidades ou para as demandas do seu povo. Ela era a única que não sabia. As 127 províncias já sabiam, ela não sabia. Sabe, muitas vezes nós somos exatamente como Esther. Nossas preocupações, nossas atenções estão mais voltadas para a Pérsia, para o mundo secular, mas a preocupação nenhuma para com o reino. Muitas vezes somos parecidos com Esther. Nossa preocupação é o nosso trabalho. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou comprar? Como é que eu vou me promover? Como é que eu faço? São preocupações legítimas muitas vezes. Não existe problema nenhum de você querer crescer, por exemplo. São preocupações legítimas, mas elas não podem ter prioridade sobre o reino. Esther tinha uma preocupação grande com a Pérsia, mas nenhuma. Somos nós, muitas vezes. E ela estava assim. Versos 7 e 8, Mardoqueu manda informações do que estava realmente acontecendo, do que estava em jogo. Ele fala com detalhes e manda até prova. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido. Enquanto a prata, a amante, a prometida, veja que Mardoqueu tinha influência, ele tinha conhecidos, porque até a prata, que foi uma conversa particular de Amã com o rei, isso não estava no decreto, ele sabia. Até quanto que Amã falou assim: eu até pago, para a gente perceber esse pessoal. Como é que Mardoqueu tinha algumas informações, ele fazia parte, ele tinha alguma influência. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciada em Suzã para que ele mostrasse a Esther. Mas não apenas isso, além disso, ele pede que ela use a sua posição para interceder. Ele fala, insistiu com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Até foi falar com Esther. No verso 7 está a resposta, aliás, no verso 11 está a resposta de Esther. E a resposta de Esther no verso 11 é por demais preocupante. Esther, depois de receber a informação de ataque, ela diz: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Ela está falando: olha, existe uma lei. Se alguém se apresentar ao rei sem ser chamado, das duas uma, ou será morto, ou se o rei estender o seu cetro de ouro para a pessoa, a sua vida é poupada. E ela complementa: e eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então ela está falando: olha, existe uma lei bastante rígida. E a segunda coisa que ela fala é: eu não estou tão bem assim. Porque veja, Xerxes tinha um harém, nós já falamos sobre isso aqui. Ele não ficou 30 dias sozinho, certamente. Tinham várias mulheres no seu harém, várias concubinas, esposas e concubinas. Ela foi escolhida, belíssima que era, ela foi escolhida para ser rainha. Xerxes se agradou dela, mas nessa altura do campeonato já tinha 30 dias que ela não era chamada à presença do rei. Ela está falando: olha, eu não estou assim, vou usar uma expressão assim chula, eu não estou com tanta moral. A gente diria, né? Não estou com uma moral tão grande assim, não. Esther está dizendo, em outras palavras, que eu não tenho uma boa expectativa de que serei bem sucedida nessa missão. Porque se você chegar sem ser chamado, você pode morrer, o que ele diz, e eu não sou chamado há 30 dias. A minha expectativa, portanto, não é das melhores.
É isso que Esther está falando. E a tréplica de Mardoqueu, verso 12 a 15, é duríssima. Ele fala, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, verso 13, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para isso que você assumiu essa posição de rainha? É interessante, uma curiosidade, que muito se discutiu sobre o livro de Esther, por formação do cânone. Uma das discussões é porque o livro de Esther, ele não menciona Deus em momento algum. Não menciona Deus em momento algum no livro de Esther. Mas olha que interessante o que Mardoqueu fala aqui. Pois se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Mardoqueu está falando do Senhor. Mardoqueu está falando do único que tem poder para fazer, para decretar e acontecer. A tréplica de Mardoqueu, ela é muito grande, é muito dura. Ele fala: não pense que você vai ser poupada, não. O sangue judeu corre na tua veia. Você sucumbirá caso você opte por fugir da sua responsabilidade nesse momento. É isso que ele está falando para ela. Não pense que você vai passar batido. Não pense isso. E nas palavras de Mardoqueu existem duas certezas aqui. Verso 14 eu já falei. A primeira certeza na fala dele é que ele tinha a certeza de que Deus, ele não fala a palavra Deus, né? Mas ele tinha a certeza de que o auxílio viria. Ele está falando de Deus. Deus viria em auxílio do seu povo. Ele tinha uma certeza que os judeus vão sobreviver. Se você não agir, o auxílio virá. Pode não vir da sua parte, mas o auxílio virá. Era uma certeza que ele tinha. A outra certeza que ele tinha é que Esther tinha responsabilidade moral de agir naquele momento. Quem sabe você não está nessa posição para fazer bom uso dela. Quem sabe você não está nessa posição para glorificar o nome do Senhor através dessa posição. Eram as duas certezas que Mardoqueu tinha. Sabe, meus irmãos, isso ratifica, isso confirma o que nós já sabemos. Mas a gente precisa sempre ser lembrado. O Senhor usa o que Ele quer e quem Ele quer. Mas muitas vezes somos nós que Ele deseja usar e nós somos irresponsáveis e covardes. Fugimos, damos desculpas para não assumir a nossa responsabilidade. Mas eu sou tão pequeno, mas eu não consigo. Mardoqueu está dizendo o seguinte: olha, quem sabe, Esther, você não está na posição que deveria estar para ser usada para salvar o povo de Deus. E a gente, quando vê isso, fala assim: mas Esther vacilou nesse momento. Ela estava ali para isso, com certeza. Como é que ela tenta sair da responsabilidade dela? A pergunta que nós devemos nos fazer, pensando em Esther, é: quem sabe você não nasceu na família que você nasceu? Quem sabe você não mora na rua que você mora? Quem sabe você não estuda no colégio que você estuda? Quem sabe? Não é para glorificar o nome do Senhor no ambiente que você convive? E até hoje você nunca assumiu sua responsabilidade de pregar a palavra, de amar, de servir? Quem sabe? Você não mudou de setor no seu trabalho para isso? Quem sabe você não é mãe para isso? Quem sabe você não é pai para isso, para glorificar ainda mais o nome do Senhor através da sua família? E, no entanto, tem abandonado essa responsabilidade. É com meu filho, é com a minha mulher. Eu já desisti de orar. Quem sabe? Esther estava nessa posição, uma posição privilegiada. Você tem assumido essa responsabilidade ou tenta fugir do ministério? É assumir a responsabilidade. Mardoqueu está falando: olha, use a sua posição privilegiada para mostrar quem você é, para mostrar quem você adora, para mostrar quem você pertence. Use. Não tinha ninguém numa posição, não tinha nenhum judeu na face da terra numa posição mais privilegiada do que Esther. Ela era a única judia que poderia acessar o rei Xerxes. Posição privilegiada. Sabe, meus irmãos, a posição mais privilegiada para o seu vizinho é você, não sou eu. Eu acho interessantíssimo quando
A gente geralmente fala assim: vai lá na igreja, vou te apresentar o pastor. Quem é o pastor dessa pessoa? Ninguém. Quem é o pastor? A pessoa não conhece o pastor. A pessoa conhece você. Quem está na posição privilegiada de mostrar que a mudança que Jesus Cristo faz na nossa vida é você. É o pastor. Vai estar na igreja. Aí o professor é uma bênção. Olha, o professor é uma bênção. Ele não sabe quem é o professor. Ele confia, ele conhece, ele vê a presença do Espírito Santo na sua vida, que é a vez inteira. É a posição mais privilegiada. A posição mais privilegiada para falar de Jesus para aquele amigo do trabalho é você. É você. Posição mais privilegiada para ensinar, para orientar e para corrigir os filhos é dos pais, não é da igreja. A igreja está aqui para ajudar e para servir, mas a autoridade é dos pais. Posição mais privilegiada. Não cobra da igreja. Mas meu filho, a igreja, não cobra da igreja. Não. Posição mais privilegiada é dos pais. É o que Esté fez aqui. Assim como Esté tinha uma posição privilegiada, ela era a única judia que poderia chegar ali. Certamente você tem uma posição privilegiada para agradar o Senhor no meio que você vive. Faça um exercício. Você tem uma posição privilegiada, seu vizinho, seu amigo, seu irmão, sua mãe, seu pai. Certamente que você tem. O que eu quero dizer é que tem horas que não dá mais para esquivar. Tem horas que não dá mais para tirar o corpo fora. Tem horas que nós precisamos assumir o nosso compromisso com o reino, com o Senhor. Garofalo diz assim: olha, não há como ser um cristão secreto e um pagão público. Entende? Não existe como, não há como, não existe possibilidade de você ser um cristão secreto, um cristão 007. Ninguém sabe que é crente. Ninguém sabe que é crente. Porque no trabalho ele se comporta exatamente como o mundo. Não tem como você ser um cristão secreto e um pagão público. Na outro lado é um descrente. É um descrente. Não tem como. Existe um momento que você precisa assumir seu compromisso com o reino. Esté nesse momento teve que escolher. Esté, você não está fora não, você também é judio. Você também é judio. Você está pensando que você vai se esconder atrás dessa coroa? Não vai não, você também é judio. Quem sabe o Senhor não te colocou para isso. Você vai ter que escolher. E nós também. Nós também precisamos. Mardoqueu está convocando Esther a dizer: não mais. Lembra de manhã? Mardoqueu falou assim: olha, eu não vou me curvar diante desse homem não. Eu não vou me curvar diante desse ímpio. A mão passava, todo mundo se curvava, Mardoqueu: eu não me curvo, porque eu pertenço ao Senhor. Não mais. Eu não me curvo mais. Não foi isso que Mardoqueu fez? Ele está convocando Esther para fazer a mesma coisa. Não me curvo mais diante do mundo. Não me curvo. Mas a empresa só sobrevive se for no esquema. Aí estamos dizendo: eu não me curvo mais. Para continuar namorando comigo, só com sexo antes do casamento, para experimentar, mas eu não me curvo mais. Olha, a gente não tem o que viver. No trabalho não tem dinheiro para comprar um Big Big, mas vamos namorar. Não me curvo. Se for assim, então você vai namorar com outro. Se quiser, me espere. É assim, meninos, adolescentes. Se amar, espera. A mãe falou, a doutora falou: não mais, não me curvo mais diante desse mundo. A igreja tem que ter luz, tem que fazer festa, tem que fazer apresentação. Não me curvo mais. Igreja é lugar de adoração, não é lugar de show. O show é no Teatro Castrovas. Não me curvo mais. Por quê? Porque você atrai público. Bota o louvor na batida. Bota na batida. Não me curvo mais. É isso que a Ana falou, que Mardoqueu está falando para a Esther. Esther, eu falei: não mais. Agora é com você, minha filha. Minha filha, agora é com você. Eu falei: não mais. Esther, eu fiz minha parte. Eu aceitava tudo. Eu caminhava por aqui pela Pérsia. Eu estava totalmente inserido na cultura da Pérsia. Eu gostava de tudo da Pérsia. A cultura era boa para mim. Mas eu dei basta. Eu não me curvei diante dele. E eu disse: eu sou judeu. Não mais a partir de agora. Agora é com você. É chegada a hora, Esther, de você se posicionar. E você falar: não mais.
E, de certa forma, Mardoqueu está falando assim: olha, não espere que o Senhor derrame a solução do céu. Isso é um perigo para o crente. O crente às vezes tem essa mania, não? É lógico, é claro, é evidente que Deus pode fazer da forma que Ele quiser. Os recursos de Deus são infinitos. Os recursos de Deus são ilimitados. Ele pode fazer da forma que Ele quiser, claro que sim. Mas a responsabilidade humana, ela não tira, aliás, a soberania de Deus não tira a responsabilidade humana. A soberania de Deus continua existindo com a responsabilidade humana. A responsabilidade humana continua existindo. A soberania de Deus. Por que isso é um perigo para a gente? Porque às vezes, diante de uma decisão como essa daqui, às vezes, diante de uma necessidade de você falar não mais, sabe o que a gente faz? Eu vou orar para Deus dar uma solução e vou ficar aqui só esperando. Isso é um perigo. Quando a gente sabe o que deve fazer, porque a palavra nos mostra o que a gente deve fazer. Isso é um perigo. A gente apela para a soberania. Esther poderia falar assim: olha, isso aí não é comigo, é com Deus. E eu não tenho responsabilidade nisso, isso aí é com Deus. Ele é soberano? Não, nós temos responsabilidade sim. Atenção ao padrão que nós identificamos aqui. Atenção ao padrão. Mordecai, o Mardoqueu, disse: não mais nenhuma aprovação. Não foi isso? Se curve, não mais. Aprovação. Esther terá que fazer o mesmo agora diante de uma grande tribulação que bate à sua porta. E aí, Esther, você vai continuar desse jeito, preocupada com a Pérsia, vai falar não mais diante de uma grande provação que bate à sua porta. Talvez Deus faça o mesmo conosco, para que a gente se posicione. Talvez, e muitas vezes, Deus traz uma grande prova para nos forçar a parar de camuflar a nossa fé. Sabe como é camuflar a fé? Eu não me posiciono em lugar nenhum. Eu sou crente só comigo. Eu não me posiciono em lugar nenhum. Camuflado. O crente tem que estar camuflado. Tem vergonha? Aí vem uma grande provação para você tomar uma posição verdadeira. Como é que você segue? Você segue com a Pérsia? Ou você segue o povo de Deus? Tem hora que não dá mais. Mas vamos voltar ao mesmo ponto para analisar de outro prisma. Eu já disse, Esther está falando aqui mais ou menos assim: olha, eu não estou com essa influência toda, Mardoqueu. Eu tenho 30 dias que eu não sou chamada e eu sou pequenina demais para isso. Olha, se ele não levantar o cetro, seria bom. E a minha expectativa é de acontecer isso, porque ele já não me chama 30 dias. Sabe, meus amados, muitas vezes nós deixamos de agir por nos achar pequenos demais para a missão. Pequenos demais para fazer a diferença. E Garofalo tem uma frase que eu achei maravilhosa. Garofalo diz assim: somos sempre do tamanho que Deus quer que sejamos para enfrentar o que Ele mesmo coloca em nosso caminho. Entende? Nós somos sempre do tamanho que Deus quer que sejamos para enfrentar o que Ele mesmo coloca em nosso caminho. Se Deus é soberano e todo-poderoso, as provações vêm dele também. Satanás não é maior que Deus. As provações são para a nossa maturidade, muitas vezes. Se Ele colocou, você tem um tamanho exato para superar essas provações. Deus não prova ninguém para ser reprovado. A aprovação para que ele seja aprovado, amadurecido, fortalecido na fé. A sua decisão, portanto, não é com base na sua segurança. A sua decisão tampouco é com base na sua competência. A nossa decisão é com base na nossa convicção de que Deus é por nós. Olha, a partir do verso 16, Esther não conversa mais. Mardoqueu dá uma palavra dura para Esther. A partir do verso 16, ela não conversa mais. Vai reunir os homens, vai reunir todos os deuses que estão em Suzã. Jejum em meu favor. Vai orar por mim, jejum. Não como nem bebo durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês
Depois disso eu rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela não conversa mais. Ela fala, eu não vou com base nas circunstâncias, eu não vou com base no meu talento, na minha capacidade, eu vou com base na minha convicção. Se tiver que morrer, eu morro, mas é não mais a partir de agora. Se tiver que morrer, eu morro, mas a partir de agora eu vou falar quem eu pertenço, a quem eu sirvo. A partir de agora eu não serei mais Pérsia. A partir de agora eu trabalharei em prol do reino. Se tiver que morrer, eu morro. Você está disposto a morrer? Você está disposto a morrer? É isso que Esther está falando. Tem horas que a gente precisa agir assim. Tem horas que a gente precisa falar, não mais. Eu não pertenço a isso. Eu não pertenço a isso. Não mais. A gente vive tempos tão estranhos. Eu vi um vídeo de uma moça jovem, talvez 30 anos, 35. Eu estou com 47 e eu não sei, acho que o negócio mudou muito rápido. Eu sou um jovem senhor, né? Avô já, mas mudou muito rápido. A menina de 30, 35 anos, ela teve a coragem de fazer o vídeo e colocar no Instagram no vídeo. Ela reclamando que saiu com um rapaz. O rapaz chamou para dormir na casa dele. Ela foi com ele. E chegando lá, ele botou no quarto, você não pode dormir aí. Ela falou, estou indo embora, porque se for para dormir, eu durmo em casa. Não tem, mudou. Quando que uma mulher fala um negócio desse, gente? A todo mundo, é a rede mundial. Um homem. Que coisa triste. Que coisa mais baixa. Para dormir, eu durmo em casa. Ele deixou no quarto sozinho. Estou indo embora agora. Meninas, quando te convidarem para dormir, você pergunte logo se é para dormir mesmo. Que baixeza! As coisas mudaram muito rápido. A Pérsia é assim. O mundo secular é assim. Se não for para isso, não serve. A Pérsia tem isso para oferecer. Tem horas que nós precisamos agir. Tem horas que devemos dizer basta. As crises fazem parte, meus irmãos. As crises fazem parte da nossa vida. Nesse mundo decaído, contaminado pelo pecado, as crises fazem parte. Mesmo com o coração destroçado, mesmo quando estamos totalmente abalados, mesmo quando estamos com medo, tristes, com frio na barriga, porque às vezes dá. Mesmo assim, nada deve nos impedir de agir debaixo da direção do Senhor. Não me curvo diante da Pérsia, não me curvo diante de Xerxes, não me curvo diante de Amã. Talvez a gente nunca passe por esse tipo de situação. Tomara a Deus. Um decreto, tudo que for crente ali, pode matar. Tomara a Deus. Para chegarmos até aqui, muitos dos nossos irmãos pavimentaram essa estrada do Evangelho com sangue, lágrimas e suor. Muitos. Talvez a gente nunca passe por essa situação. Mas tem horas que nós precisamos sim nos posicionar e dizer basta. Tem horas que precisamos fazer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. A partir de agora comigo não anda mais ninguém que não seja da parte do Senhor. Vocês idólatras, mas foi isso que Josué fez. Tem horas que precisamos agir como Esther. Eu vou. Se for para morrer, eu vou. Basta. Tem horas que precisamos agir como Mardoqueu. Não me curvo diante dessa proposta nefasta. Não me curvo. Ou como Paulo, não tenho minha vida como preciosa. Melhor ainda, como Jesus. Já voltaremos a falar do nosso Salvador. Mas muitas vezes sofremos com estes momentos de decisão, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Momento que exige de nós ação em meio às angústias. Esther foi convidada a agir. Bora, meu filho, precisa agir agora. Diante dessa angústia, temos que tomar uma decisão. Sabe qual é o principal motivo? Em nosso meio hoje, a gente quer pista.
Aqui não fala cola, não, lá no Rio fala colar, quando quer pegar do colega a prova, é cola também, pescar ou colar. A gente dá uma colinha de Deus, uma pesca. Senhor, do jeito disso aqui, aí, manda um sinal, manda um anjo aí, só para não ouvir. Deus nos convida a viver de fé. Eu quero uma experiência sobrenatural, Senhor. Deus nos convida. Ele pode fazer? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Mas Ele nos convida a uma vida de fé. E muitas vezes a gente quer um tutorial, a gente quer um manual, passo a passo. Como é que eu faço, Senhor? Como é que eu faço? Meu amado, já tem. Você não precisa de experiência sobrenatural para crer no Senhor. Ele pode fazer? Claro que pode. Mas Ele nunca nos convidou para isso. Ele nos convida para viver uma vida de fé. E muitas vezes a gente, o comportamento é igual do filho da professora. Eu quero ter uma posição privilegiada. Senhor, me fala como é que vai ser. Essa menina, assim, será que essa menina é para eu namorar? Ela não é crente ainda não. Mas que pergunta idiota! Como é que pode ser para namorar se não é crente? Você quer um sinal? É simples assim. É simples assim. Senhor, não sei porque estou me aproximando daquele amigo, mas ele está muito distante, mas eu vou lá para ele vir cá, eu tomo uma cerveja com ele e trago ele na igreja. Que ideia mais satânica, rapaz. Não é? Se afasta da aparência do mal. Você vai fazer o que lá, meu filho? Prega a palavra, ora por ele. Sabe, a gente às vezes tem uma dica. Não. A gente vive por fé, vida de oração, obviamente. Por isso que a nossa oração é Deus dá-nos discernimento para saber como agir e como agir conforme a tua palavra. É a palavra do Senhor que nos dirige. Mas o pastor falou assim, de acordo com a palavra? Não, então a palavra do pastor não serve para nada. Aliás, buscar pessoas mais sábias, cheias do Espírito, sabedoria verdadeira, sabedoria que vem do alto. Sabedoria verdadeira não é sabido, é sabedoria que vem do Espírito de sabedoria do próprio Senhor. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria. Então, buscar pessoas mais sábias é um bom método que Deus proveu à sua igreja. Claro que sim, um aconselhamento. Nós pertencemos a algo muito maior. Lembra disso que a gente falou de manhã? Nós pertencemos a algo muito maior, fazemos parte do povo de Deus. Nós não caminhamos sozinhos. Portanto, vida comunitária. Buscar uma pessoa que possa te orientar, isso é muito bom. Contanto que siga a palavra. Siga a palavra. Porque se não for para seguir a palavra, não tem palavra que siga. Eu estou com um discipulador que é uma bênção. Está trabalhando com a palavra? Ótimo. Porque se não for a palavra, sai fora. Sai fora. Um professor da IBT é gente boa. É gente boa porque trabalha com a palavra? É. Então, se não for, sai fora. É disso que Mardoqueu, é disso que nós estamos falando. Vida comunitária. Agora, caminhando para o fim, eu falei que ia voltar a falar do nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele também passou por dias difíceis, não? Ele passou por momentos de difíceis decisões. Jesus era 100% homem e Ele teve momentos difíceis no seu caminho. Quando estava se aproximando daquele dia, quando se aproximava da prisão do Senhor Jesus, Ele tira um momento para orar. Antes da prisão, os irmãos lembram da oração do Senhor Jesus. Ele ora ao Senhor, ele ora ao Pai, pede assim: Senhor, se for possível, tira isso de mim, Senhor. Se for possível, passa esse cálice, Senhor. Se for possível, olha, tira isso. Mas contudo, seja feita a sua vontade. Contudo, Pai, que a tua vontade permaneça. Era um momento difícil da vida do Senhor Jesus. Ela faz uma citação de um teólogo britânico, Dugit, e eu quero ler para vocês, que eu achei isso fantástico. Ele fala que o verdadeiro mediador entre Deus e o homem, na plenitude do tempo,
tomou carne e apareceu nesse mundo, nosso Senhor Jesus. Longe de se manter confortavelmente isolado na sua comunidade, como Esther estava no reino, no palácio, Jesus se identificou conosco plenamente. Ele se fez homem, ele caminhou, ele tomou forma de servo, ele viveu como um de nós nesse mundo caído e adoecido pelo pecado. Então, após ter cumprido sua vida de perfeita obediência, ele compareceu perante o Pai, sabendo que não estaria apenas arriscando a sua vida, mas entregando. Jesus, quando se apresentaria, ele tinha uma certeza. Esther foi ao palácio sem saber se iria viver ou perecer. Ela vai se apresentar a Xerxes sem saber o que poderia acontecer. Jesus não. Jesus foi ao palácio de Pôncio Pilatos, plenamente certo de que iria perecer em favor de muitos. Esse era o plano acordado antes da fundação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nosso Rei, nosso Senhor, corajosamente seguiu em frente. Ele obedeceu aquilo que o Pai tinha dito para ele. Talvez para você, talvez para nós, seja hora de tomar algumas decisões. Talvez para nós, talvez para você em algum aspecto, em alguma área de sua vida, seja hora de você falar assim: não mais. Eu não quero mais me amoldar ao que a peça propõe. Eu quero antes obedecer. Eu não sei se vou viver ou vou morrer. Jesus tinha certeza de que se entregaria naquele dia para perecer. Hoje, nós temos uma certeza. Seja lá qual for o resultado, nós viveremos eternamente. Porque esse Senhor Jesus, esse Senhor e Rei, Ele nos garante a salvação. Amém. Seja qual for a sua posição diante da peça, desse mundo mau que se coloca diante de nós. Todas as vezes que nós honrarmos e glorificarmos o nome do Senhor, crendo, arrependidos dele, o resultado é invariavelmente salvação para a glória do Senhor, para vivermos eternamente.